Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos descontrair cada vez mais, fechar os olhos e relaxar. Vamos ver agora o Reiki nível 2, segundo nível. Nesse segundo nível, vamos trabalhar com 3 símbolos, com Reiki à distância e com a humildade. É o livro do Flávio Roberto Wolff, Reiki. Primeiro, contato com o professor. Você pode, mais uma vez, voltar à página onde estou para lhe inspirar e acompanhar. Estou com você durante todo esse curso. Acompanho você em suas necessidades espirituais, em especial a respeito do Reiki e de seus gestos de bondade para quem necessita. Ensino você, converso com você, inicio você no Reiki e mantenho-me presente sempre que oportuno para o bem da humanidade de todos os seres, para que se cumpra entre nós a vontade do Pai. Anjos, anjo da guarda e anjo companheiro do Reiki. Em determinado momento de minha trajetória, lembrei-me de meus anjos e do anjo do Reiki que recebi lá no começo do Reiki. Lembrei-me que poderia orar por eles. Convido meus alunos a agradecer e enviar Reiki a eles. 3 símbolos: Shokurei, Seiki, Honshaze, Shonen. De preferência, devem ser visualizados na cor violeta. São catalisadores de energia e só o fato de traçá-los já desperta certa carga energética. Arranje folhas grandes e trace os símbolos. Comece traçando primeiro o símbolo repetidas vezes. É bom dar 1 ou mais dias para cada símbolo até memorizá-lo completamente. Depois de memorizado o traçado, sempre se acompanha com a pronúncia de seu nome 3 vezes. No momento do tratamento, uma das mãos pode ficar sobre o cliente e a outra mão traça o símbolo ou visualiza o símbolo enquanto se pronuncia o nome do símbolo 3 vezes. Como alternativa, podemos ficar um pouco afastados e desenhar o símbolo no ar ou visualizá-lo no ar na direção de todo o corpo do cliente. Shokurei. O primeiro símbolo é o Shokurei. É um símbolo de poder, prosperidade e multiplicação. Também é uma bênção. Pode ser traduzido como Deus está aqui, o poder infinito. Deus está aqui, o poder infinito. Então, Shokurei, 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 Shokurei. Shokurei, 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 Shokurei. Definição budista tibetana dos 5 símbolos do Reiki. Aqui examinamos a versão budista tibetana. Agradecemos por esse resumo a Diane Stein em seu livro Reiki Essencial. Este texto mostra como o budismo tibetano compreendia os 5 símbolos que são utilizados por nós no Reiki. Inclui o 4º e 5º símbolos, que costumamos reservar para os últimos 2 níveis, 3º e 4º, nas tarefas de professor de Reiki. Os 5 símbolos correspondem aos 5 níveis da mente. Junto, eles eliminam a dualidade mente-matéria, desintegrando o ego para alcançar os níveis mais altos ao final do caminho da iluminação, Nirvana. Uma vez alcançado este estado, o ser não tem mais a necessidade da reencarnação. O uso original dos símbolos não foi para a cura material, mas para a iluminação da ajuda ao próximo. Os 5 níveis de sabedoria que culminam na iluminação. Shokurei, início ou entrada. Estágio de geração. Colocação da mandala no coração. Meditação
até que não haja diferença entre a mente e o mundo. Vazia, desprendimento do plano terrestre, primeiro passo, a primeira experiência. Serriqui, a Terra e a pessoa encarnada são considerados territórios impuros. Território impuro amarelo é purificado pela sabedoria do ouro. Purificação, transmutação, mudança alquímica de matéria impura para ouro, pureza. Essa é a iluminação que poucos atingem, estado búdico, pela compreensão e esvaziamento do ego. Purificação pelo fogo da sabedoria em ouro ou pureza. Honshaze Shonen, sem passado, sem presente ou futuro. Libertação da ilusão e do karma. Karma definido como criação da mente. A mente cria o tempo. Limitação de espaço e ilusão. A iluminação é ir além da mente ao estado de Buda, Deus ou deusa dentro de si, em todos nós. Quando a mente está alerta, existe abertura e desprendimento. Liberdade de tempo, espaço, ilusão, limitação. Dissolução, delimitação significa compreensão das coisas. Então vamos treinar bem o Honshaze Shonen, Serriqui e o Shokurei. Vamos treinar, pegar uma folha e treinar o traçado, para quando chegar em determinado momento, nós fazemos a visualização. Vamos estudar bem o reiki, vamos treinar bem os símbolos e os seus mantras. Shokurei, Serriqui, Honshaze Shonen. Que a luz, a paz, a saúde, a cura, professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata estejam conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos descontraí-lo cada vez mais. Fechar os olhos e relaxar. Vamos ver agora o Reiki nível 2, segundo nível. Nesse segundo nível, vamos trabalhar com 3 símbolos. Com Reiki à distância e com a humildade. É o livro do Flávio Roberto Wolff, Reiki. Primeiro, contato com o professor. Você pode, mais uma vez, voltar à página onde estou para lhe inspirar e acompanhar. Estou com você durante todo esse curso. Acompanho você em suas necessidades espirituais, em especial a respeito do Reiki e de seus gestos de bondade para quem necessita. Ensino você, converso com você, inicio você no Reiki e mantenho-me presente sempre que oportuno para o bem da humanidade de todos os seres, para que se cumpra entre nós a vontade do Pai. Anjos, anjo da guarda e anjo companheiro do Reiki. Em determinado momento de minha trajetória, lembrei-me de meus anjos e do anjo do Reiki que recebi lá no começo do Reiki. Lembrei-me que poderia orar por eles. Convido meus alunos a agradecer e enviar Reiki a eles. 3 símbolos: Shokurei, Serriqui, Honshaze Shonen. De preferência, devem ser visualizados na cor violeta. São catalisadores de energia e só o fato de traçá-los já desperta certa carga energética. Arranje folhas grandes e trace os símbolos. Comece traçando primeiro o símbolo repetidas vezes. É bom dar 1 ou mais dias para cada símbolo até memorizá-lo completamente. Depois de memorizado o traçado, sempre se acompanha com a pronúncia de seu nome 3 vezes. No momento do tratamento, uma das mãos pode ficar sobre o cliente e a outra mão traça o símbolo
ou visualiza o símbolo enquanto se pronuncia o nome do símbolo 3 vezes. Como alternativa, podemos ficar um pouco afastados e desenhar o símbolo no ar ou visualizá-lo no ar na direção de todo o corpo do cliente. Shokurei. O primeiro símbolo é o Shokurei. É um símbolo de poder, prosperidade e multiplicação. Também é uma bênção. Pode ser traduzido como Deus está aqui, o poder infinito. Deus está aqui, o poder infinito. Então, Shokurei, 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 Shokurei. Shokurei, 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 Shokurei. Definição budista tibetana dos 5 símbolos do Reiki. Aqui examinamos a versão budista tibetana. Agradecemos por esse resumo a Diane Stein em seu livro Reiki Essencial. Este texto mostra como o budismo tibetano compreendia os 5 símbolos que são utilizados por nós no Reiki. Inclui o 4º e 5º símbolos, que costumamos reservar para os últimos 2 níveis, 3º e 4º, nas tarefas de professor de Reiki. Os 5 símbolos correspondem aos 5 níveis da mente. Junto, eles eliminam a dualidade mente-matéria, desintegrando o ego para alcançar os níveis mais altos, ao final do caminho da iluminação, Nirvana. Uma vez alcançado este estado, o ser não tem mais a necessidade da reencarnação. O uso original dos símbolos não foi para a cura material, mas para a iluminação da ajuda ao próximo. Os 5 níveis de sabedoria que culminam na iluminação. Shokurei, início ou entrada. Estágio de geração. Colocação da mandala no coração. Meditação até que não haja diferença entre a mente e o mundo. Vazia, despreendimento do plano terrestre, primeiro passo, a primeira experiência. Seriki, a terra e a pessoa encarnada são considerados territórios impuros. Território impuro amarelo é purificado pela sabedoria do ouro. Purificação, transmutação, mudança alquímica de matéria impura para ouro, pureza. Essa é a iluminação que poucos atingem, estado búdico, pela compreensão e esvaziamento do ego. Purificação pelo fogo da sabedoria em ouro ou pureza. Honsha-ze Shonen. Sem passado, sem presente ou futuro. Libertação da ilusão e do karma. Karma definido como criação da mente. A mente cria o tempo. Limitação de espaço e ilusão. A iluminação é ir além da mente ao estado de Buda, Deus ou deusa dentro de si, em todos nós. Quando a mente está alerta, existe abertura e desprendimento. Liberdade de tempo, espaço, ilusão, limitação. Dissolução, delimitação significa compreensão das coisas. Então vamos treinar bem o Honsha-ze Shonen, Seriki e o Shokurei. Vamos treinar, pegar uma folha e treinar o traçado. Para quando chegar em determinado momento, nós fazemos a visualização. Vamos estudar bem o Reiki, vamos treinar bem os símbolos e os seus mantras. Shokurei, Seriki, Honsha-ze Shonen. Que a luz, a paz, a saúde, a cura, professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata estejam conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos descontraí-lo cada vez mais.
fechar os olhos e relaxar. Vamos ver agora o Reiki nível 2, segundo nível. Nesse segundo nível, vamos trabalhar com 3 símbolos. Com Reiki à distância e com a humildade. É o livro do Flávio Roberto Wolff, Reiki. Primeiro, contato com o professor. Você pode, mais uma vez, voltar à página onde estou para lhe inspirar e acompanhar. Estou com você durante todo esse curso. Acompanho você em suas necessidades espirituais, em especial a respeito do Reiki e de seus gestos de bondade para quem necessita. Ensino você, converso com você, inicio você no Reiki e mantenho-me presente sempre que oportuno para o bem da humanidade de todos os seres, para que se cumpra entre nós a vontade do Pai. Anjos, anjo da guarda e anjo companheiro do Reiki. Em determinado momento de minha trajetória, lembrei-me de meus anjos e do anjo do Reiki que recebi lá no começo do Reiki. Lembrei-me que poderia orar por eles. Convido meus alunos a agradecer e enviar Reiki a eles. 3 símbolos: Shokurei, Seiki, Honshaze, Jonen. De preferência, devem ser visualizados na cor violeta. São catalisadores de energia e só o fato de traçá-los já desperta certa carga energética. Arranje folhas grandes e trace os símbolos. Comece traçando primeiro o símbolo repetidas vezes. É bom dar 1 ou mais dias para cada símbolo até memorizá-lo completamente. Depois de memorizado o traçado, sempre se acompanha com a pronúncia de seu nome 3 vezes. No momento do tratamento, uma das mãos pode ficar sobre o cliente e a outra mão traça o símbolo ou visualiza o símbolo enquanto se pronuncia o nome do símbolo 3 vezes. Como alternativa, podemos ficar um pouco afastados e desenhar o símbolo no ar ou visualizá-lo no ar na direção de todo o corpo do cliente. Shokurei. O primeiro símbolo é o Shokurei. É um símbolo de poder, prosperidade e multiplicação. Também é uma bênção. Pode ser traduzido como Deus está aqui, o poder infinito. Deus está aqui, o poder infinito. Então, Shokurei, 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 Shokurei. Shokurei, 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 Shokurei. Definição budista tibetana dos 5 símbolos do Reiki. Aqui examinamos a versão budista tibetana. Agradecemos por esse resumo a Diane Stein em seu livro Reiki Essencial. Este texto mostra como o budismo tibetano compreendia os 5 símbolos que são utilizados por nós no Reiki. Inclui o 4º e 5º símbolos que costumamos reservar para os últimos 2 níveis, 3º e 4º, nas tarefas de professor de Reiki. Os 5 símbolos correspondem aos 5 níveis da mente. Junto, eles eliminam a dualidade mente-matéria, desintegrando o ego para alcançar os níveis mais altos, ao final do caminho da iluminação, Nirvana. Uma vez alcançado este estado, o ser não tem mais a necessidade da reencarnação. O uso original dos símbolos não foi para a cura material, mas para a iluminação da ajuda ao próximo. Os 5 níveis de sabedoria que culminam na iluminação. Shokurei, início ou entrada. Estágio de geração. Colocação da mandala no coração. Meditação até que não haja diferença entre a mente e o mundo. Vazia, despreendimento do plano terrestre, primeiro passo, a primeira experiência. Seiki, a Terra e a pessoa encarnada são considerados territórios impuros.
Território impuro amarelo é purificado pela sabedoria do ouro. Purificação, transmutação, mudança alquímica de matéria impura para ouro, pureza. Essa é a iluminação que poucos atingem, estado búdico, pela compreensão e esvaziamento do ego. Purificação pelo fogo da sabedoria em ouro ou pureza. Honsha-ze Shonen. Sem passado, sem presente ou futuro. Libertação da ilusão e do karma. Karma definido como criação da mente. A mente cria o tempo. Limitação de espaço e ilusão. A iluminação é ir além da mente ao estado de Buda, Deus ou deusa dentro de si, em todos nós. Quando a mente está alerta, existe abertura e desprendimento. Liberdade de tempo, espaço, ilusão, limitação. Dissolução, delimitação significa compreensão das coisas. Então vamos treinar bem o Honsha-ze Shonen, Seiki e o Shokurei. Vamos treinar, pegar uma folha e treinar o traçado, para quando chegar em determinado momento, nós fazemos a visualização. Vamos estudar bem o reiki, vamos treinar bem os símbolos e os seus mantras. Shokurei, Seiki, Honsha-ze Shonen. Que a luz, a paz, a saúde, a cura, professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata estejam conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos contraí-lo cada vez mais. Fechar os olhos e relaxar. Vamos ver agora o Reiki nível 2, segundo nível. Nesse segundo nível, vamos trabalhar com 3 símbolos. Com Reiki à distância e com a humildade. É o livro do Flávio Roberto Wolff, Reiki. Primeiro, contato com o professor. Você pode, mais uma vez, voltar à página onde estou para lhe inspirar e acompanhar. Estou com você durante todo esse curso. Acompanho você em suas necessidades espirituais, em especial a respeito do Reiki e de seus gestos de bondade para quem necessita. Ensino você, converso com você, inicio você no Reiki e mantenho-me presente sempre que oportuno para o bem da humanidade de todos os seres, para que se cumpra entre nós a vontade do Pai. Anjos, anjo da guarda e anjo companheiro do Reiki. Em determinado momento de minha trajetória, lembrei-me de meus anjos e do anjo do Reiki que recebi lá no começo do Reiki. Lembrei-me que poderia orar por eles. Convido meus alunos a agradecer e enviar Reiki a eles. 3 símbolos: Shokurei, Seiki, Honsha-ze Shonen. De preferência, devem ser visualizados na cor violeta. São catalisadores de energia e só o fato de traçá-los já desperta certa carga energética. Arranje folhas grandes e trace os símbolos. Comece traçando primeiro o símbolo repetidas vezes. É bom dar 1 ou mais dias para cada símbolo até memorizá-lo completamente. Depois de memorizado o traçado, sempre se acompanha com a pronúncia de seu nome 3 vezes. No momento do tratamento, uma das mãos pode ficar sobre o cliente e a outra mão traça o símbolo ou visualiza o símbolo enquanto se pronuncia o nome do símbolo 3 vezes. Como alternativa, podemos ficar um pouco afastados e desenhar o símbolo no ar ou visualizá-lo no ar na direção de todo o corpo do cliente. Shokurei.
O primeiro símbolo é o Shokurei. É um símbolo de poder, prosperidade e multiplicação. Também é uma bênção. Pode ser traduzido como Deus está aqui, o poder infinito. Deus está aqui, o poder infinito. Então, Shokurei, 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 Shokurei. Shokurei, 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 Shokurei. Definição budista tibetana dos 5 símbolos do Reiki. Aqui examinamos a versão budista tibetana. Agradecemos por esse resumo a Diane Stein em seu livro Reiki Essencial. Este texto mostra como o budismo tibetano compreendia os 5 símbolos que são utilizados por nós no Reiki. Inclui o 4º e 5º símbolos, que costumamos reservar para os últimos 2 níveis, 3º e 4º, nas tarefas de professor de Reiki. Os 5 símbolos correspondem aos 5 níveis da mente. Junto, eles eliminam a dualidade mente-matéria, desintegrando o ego para alcançar os níveis mais altos, ao final do caminho da iluminação, Nirvana. Uma vez alcançado este estado, o ser não tem mais a necessidade da reencarnação. O uso original dos símbolos não foi para a cura material, mas para a iluminação da ajuda ao próximo. Os 5 níveis de sabedoria que culminam na iluminação. Shokurei, início ou entrada. Estágio de geração. Colocação da mandala no coração. Meditação até que não haja diferença entre a mente e o mundo. Vazia, despreendimento do plano terrestre, primeiro passo, a primeira experiência. Seriki, a terra e a pessoa encarnada são considerados territórios impuros. Território impuro amarelo é purificado pela sabedoria do ouro. Purificação, transmutação, mudança alquímica de matéria impura para ouro, pureza. Essa é a iluminação que poucos atingem, estado búdico, pela compreensão e esvaziamento do ego. Purificação pelo fogo da sabedoria em ouro ou pureza. Honsha-ze Shonen, sem passado, sem presente ou futuro. Libertação da ilusão e do karma. Karma definido como criação da mente. A mente cria o tempo. Limitação de espaço e ilusão. A iluminação é ir além da mente ao estado de Buda, Deus ou deusa dentro de si, em todos nós. Quando a mente está alerta, existe abertura e desprendimento. Liberdade de tempo, espaço, ilusão, limitação. Dissolução, delimitação significa compreensão das coisas. Então, vamos treinar bem o Honsha-ze Shonen, Seriki e o Shokurei. Vamos treinar, pegar uma folha e treinar o traçado. Para quando chegar em determinado momento, nós fazemos a visualização. Vamos estudar bem o Reiki, vamos treinar bem os símbolos e os seus mantras. Shokurei, Seriki, Honsha-ze Shonen. Que a luz, a paz, a saúde, a cura, professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata estejam conosco, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos descontraí-lo cada vez mais. Fechar os olhos e relaxar. Vamos ver agora o Reiki nível 2, segundo nível. Nesse segundo nível, vamos trabalhar com 3 símbolos. Com Reiki à distância e com a humildade.
é o livro do Flávio Roberto Wolff, Reiki. Primeiro, contato com o professor. Você pode, mais uma vez, voltar à página onde estou para lhe inspirar e acompanhar. Estou com você durante todo esse curso. Acompanha você em suas necessidades espirituais, em especial a respeito do Reiki, de seus gestos de bondade